Bom dia! Estamos na Igreja de São Veríssimo de Paranhos para falarmos das leituras deste próximo domingo, que é o 24º, mas celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. Por isso nos colocamos aqui ao pé deste altar, onde está o que o povo chama o Senhor dos Aflitos, ou da Aflição, e a sua bendita mãe, a Senhora das Dores, com as 7 espadas, portanto, numa figuração muito bonita aqui, do fundo do altar, que representa Jerusalém. Então, a exaltação da Santa Cruz. Começa a primeira leitura com o livro dos Números, ou é do livro dos Números, no capítulo 21, e que fala de um episódio enigmático que aconteceu no deserto. O povo impacientou-se contra Deus, contra Moisés, protestou, porque não tinham água, porque, enfim, e causava fastio o alimento que era o maná, e então o Senhor enviou para serpentes venenosas que mordiam nas pessoas e muitos morreram. Então, diante deste enquadramento, realmente o povo sentiu-se tão triste, pediu ao Senhor perdão, pecámos contra o Senhor, contra Moisés, e então pediram a Moisés que intercedesse junto do Senhor para que lhes desse remédio para aquele mal. Então o Senhor disse a Moisés que mandasse fazer uma serpente de bronze, a colocasse num poste, e todo aquele que fosse mordido pelas serpentes venenosas do deserto e olhasse para a cruz, ficaria curado. E assim aconteceu. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Claro que o que curava não era a serpente de bronze, era a atitude da pessoa que se reconhecia pecadora e que pedia a Deus que a salvasse, que a curasse. A alusão a este episódio acontece descrito agora no Evangelho de São João, precisamente quando Nicodemos procura Jesus de noite e por isso lhe pergunta sobre a vida, sobre as coisas, sobre as realidades eternas, celestes, e por isso também Jesus dá a resposta. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Filho do Homem. E assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Este é o capítulo 3º do Evangelho de São João, nos versículos 13 a 17. E, portanto, aqui Jesus quer dar a resposta a Nicodemos, o que é preciso se é preciso nascer de novo, não é? Era a pergunta, o que era preciso para entrar no céu, e se era preciso nascer de novo, para ser uma nova criatura. E Jesus faz então esta comparação. Também Jesus, e claro que provavelmente Nicodemos não entendeu nada do que Jesus estava a dizer, porque isso só se iria entender após os fenómenos, após os acontecimentos da Páscoa. E, portanto, Nicodemos ainda não tinha acontecido que Jesus tivesse sido elevado da terra. Ele refletirá sobre isso mais tarde. Aliás, Nicodemos aparece 3 vezes só no Evangelho, e só no Evangelho de São João. Nesta vez, naquela em que no tribunal estão a discutir a morte de Jesus, e Nicodemos diz, segundo a nossa lei, a nossa tradição, não se dá a morte a ninguém sem ele ter a possibilidade de se defender, sem o ouvirmos pessoalmente. E depois a terceira vez, quando Nicodemos se reúne com José de Arimateia e vai dar sepultura ao corpo de Jesus. Portanto, o Nicodemos, afinal, só aparece nestas 3 vezes, e é esta pessoa de homem que reflete sobre si mesmo e, portanto, nos dá esta página magnífica de que Deus amou tanto o mundo que
deu o seu Filho não para condenar, mas para o salvar. Também olhar para a cruz, então, que era o instrumento do suplício e da morte de tantos condenados, a cruz não se torna, então, para condenar, mas antes para salvar. Jesus desceu realmente ao mais execrando de todas as formas de morte daquele tempo, que era a cruz, precisamente para nos elevar à glória. Mas não há exaltação sem haver precisamente sacrifício, sem haver dor, sem haver sangue, sem haver um amor oblativo profundamente dado. Isso mesmo diz São Paulo na carta aos Filipenses, quando diz que Jesus não se valeu da sua condição divina, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo essa condição de servo e de homem pecador, para levar a morte à inimizade. E por isso hoje a cruz é para nós o sinal do cristão, o sinal não só da vitória, mas também do sofrimento, pelo sofrimento, ao olharmos para Jesus sofredor na cruz, nós também ganhamos forças para a nossa própria dor, para o nosso próprio mal, e encontramos em Jesus motivo da nossa salvação. Porque sinais dos cristãos foram muitos. A cruz só começou a ser usada a partir do século IV, porque é como diz São Paulo, a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por isso, antes usava-se um peixe, usava-se uma âncora, eram esses os sinais que representavam, ou que diziam que a pessoa era cristã. E só a partir do século IV é que a cruz, então sim, a cruz é o nosso sinal, é o sinal da nossa glória, é o sinal da nossa representação. Significa a união entre Deus e a humanidade. O salmo deste dia é: não esqueçais as obras do Senhor, é o salmo 77. É Deus, é o Pai, é o professor, é o mestre que diz: escuta a minha instrução, presta ouvidos às palavras da minha boca. Vou falar em forma de provérbio, que é fácil de entender. Vou revelar os mistérios, portanto, coisas difíceis, desde os tempos antigos. Portanto, aqui está realmente como nós podemos falar a Deus de coração a coração. Eles enganavam-no com a boca e mentiam-lhe com a língua. Era o pecado dos do passado. O seu coração não era sincero, nem eram fiéis à sua aliança. Mas nós, sentindo que Deus é misericordioso e bondoso, vemos como Deus compadecido perdoa o pecado. Este é o Salmo, então, o Salmo 77. E por isso queria, então, despedir-me até à próxima semana. E, entretanto, vou-vos mostrar a nossa cruz, uma das nossas cruzes de prata, das cruzes mais bonitas e mais antigas e, portanto, mais elaboradas, de uma das confrarias que existiram nesta paróquia de São Veríssimo de Paranhos. Existiram a confraria da Senhora do Rosário, a confraria de São Roque, a confraria de Santo António, a confraria do Santíssimo Sacramento, que depois era irmandade do Santíssimo Sacramento, e, portanto, eu vou-vos mostrar essa cruz em pormenor. Aqui está uma cruz de prata, não sei se vai me aproximar para ver aqui a inscrição, se vós a conseguis ver, que diz paróquia, ou para Nossa Senhora do Rosário da freguesia de Paranhos. E por trás diz que foi oferecida por João Ferreira dos Santos, do lugar de Vale. Não sabemos se é o lugar de baixo, a Val de Baixo, se é a Val de Cima. Em 5 de outubro de 1851. Uma cruz linda, magnífica, é que estamos a usar neste momento na procissão de entrada nas nossas celebrações litúrgicas.
Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado e não os exterminava. Muitas vezes reprimia a sua cólera e não executava toda a sua